Fala pessoal, esses dias eu fiquei sabendo que o Foo Fighters vai lançar um disco novo, né? E já adiantaram um novo single do disco e tal. Eu tava refletindo sobre Dave Grohl, sobre Foo Fighters, como que ele sempre foi um cara que sempre produziu muito, né? Um cara obcecado, apaixonado por rock, por música. Quando ele não tava lançando coisas no Foo Fighters, fazendo turnê com o Foo Fighters, ele tá envolvido com um projeto paralelo, gravando disco com outras bandas, na bateria, compondo e etc e tal. É um cara que sempre foi, a gente fala workaholic, né? Viciado em trabalho, viciado em música. E o Foo Fighters sempre foi uma das minhas bandas preferidas, cara. Eu conheci eles em 98, 99, quando eles estavam no There's Nothing Left to Lose, ali naquela época daquele clipe do Learn to Fly, do avião, né, cara, que marcou demais ali. Comecei a me apaixonar por eles, mas a gente não tinha noção do tamanho que eles iam atingir, né, cara? Foo Fighters se tornou uma das maiores e mais importantes bandas do rock, mais bem-sucedidas, né, que hoje lotam arenas, estádios. E a gente não fazia ideia, né, dessa proporção. Dave Grohl se tornou um dos caras mais ricos, milionários do rock, da música. Algo realmente, eu acho que muito pela competência dele, né, cara? Pelo dom, né? Pelo talento também de composição e pela garra que ele tem. E realmente é um cara diferenciado, né? Passou por traumas, superou a morte do Kurt Cobain, que raramente um projeto que sai de um trauma desse, né? Vai dar certo. E o Foo Fighters foi uma exceção à regra, né, cara? O Dave montou o Foo Fighters e o primeiro disco praticamente um disco solo dele. E o negócio vingou pela qualidade mesmo, né? Principalmente ali aparecendo no Crawler and the Shape, né? My Hero, Everlong, aquilo foi conquistando a galera, mostrando a qualidade. O Dave Grohl sempre foi um cara muito exigente, né, musicalmente. E depois, mais recentemente, esse outro grande trauma, né, a perda do Taylor Hawkins, amigo dele. Eles eram muito próximos ali, o baterista do Foo Fighters, né, foi uma morte trágica, né, um cara novo ainda de 50 anos. Chocou assim o mundo da música, do rock. Eu já não estava numa época acompanhando tanto, mas mesmo assim eu senti bastante, gravei vídeo aqui na época. E o cara, meu, ele não para, sabe? Passou essa tragédia, já chamou um baterista novo, já gravou um disco novo, um disco bom, né? Que diferentemente ele, eu considero que o último grande disco do Foo Fighters é o Wasting Light de 2011, mas e depois deu uma derrocada, uma piorada aí nos Sonic Highways, Concrete and Gold, Medicine at Midnight. Esse último é o pior, mas ele entra numa fase experimental ali que desagradou muita gente, acho. Me desagradou, me decepcionou esses discos, mas ok, faz parte. E daí esse último foi bom, né? Esse último que eles gravaram sem o Taylor foi muito bom, escutei muito pouco. E o cara já tá no estúdio, né? Já contratou um baterista, demitiu o baterista, contratou outro novo e já tá no estúdio de novo. E o cara não realmente não para, assim. E hoje, cada dia mais, eu vejo que a banda tem que saber o momento certo de parar, sabe? Tipo assim, tem uma hora que já deu, cara. Você já fez tudo que você tinha que fazer na música. Os melhores discos já foram lançados. A gente não precisa esperar um novo grande disco de uma banda já velha. Já deveriam ter novas bandas, mas infelizmente, né, a gente ficou órfão aí de boas bandas nos últimos anos do rock. Então a gente só tá ouvindo os mais antigos. E o cara, ele não para, ele é workaholic de verdade. E, e cara, isso tem suas consequências, né? Tem suas consequências. Ele, na profissão dele, ele é muito bem sucedido. Na carreira musical dele, é um dos maiores, mas a gente vê o resultado disso também na vida pessoal do cara. O que que isso custou, né, cara? Pouco tempo atrás ele saiu uma notícia do adultério dele. Ele teve um filho fora do casamento, passou por um divórcio.
Ele tem uma filha lá, a filha mais velha dele, que é cantora. Me deu um branco do nome dela. E eu acho que a menina tá totalmente perdida, progressista, perdida. E um tempo atrás eu tinha um grupo aí, fazia parte de um grupo de uns amigos fãs de Foo Fighters também. E os caras, mas o Dave Grohl é um ótimo pai, cara. Deve ser um pai totalmente ausente, extremamente ausente e liberal. Como que você acha que isso deve ser um bom pai? Qual que é a referência de um bom pai? Um cara ausente e liberal, assim. Você vê já que a menina tava perdida, né? Acho que é Violet, né, o nome dela? Violeta. E a menina indo pra um caminho totalmente progressista, liberal. O que é ser um bom pai, né, cara? Então, às vezes, o cara vê a família indo na ladeira abaixo, sua vida pessoal, sua família. E o cara tá focado na música, em manter a banda, manter a carreira musical. Será que não era hora já de largar, meu? E tentar consertar as burradas aí na vida pessoal? O que é o mais importante, né, cara? O cara já tá cheio de grana, tá com um império montado aí de dinheiro para as próximas gerações, tão tranquilo. E tá gravando disco ainda, cara. Mesmo o Taylor tendo morrido, todo mundo velho já com mais de 60 anos e vamos gravar disco, cara. Será que é isso mesmo o nosso objetivo? Será que é para isso que a gente tá nesse mundo, sabe? Diante de Deus, quando você chegar no último dia e tiver diante de Deus, qual que vai ser a cobrança? Deus vai chegar para você assim e falar, ó, Dave Grohl, quantos discos você vendeu? Quantas músicas você colocou nas paradas aí da Billboard? Ou ele vai perguntar, ô Dave Grohl, você foi um bom esposo? Você foi um bom marido? Como que você foi como pai? Você foi um bom pai? Lógico que eu não posso aqui cobrar o Dave Grohl como Deus vai cobrar um cristão, né, gente? Dave Grohl é um cara ímpio, incrédulo, infelizmente. Mas isso se encaixa muito nas nossas vidas também, como cristãos. Muitas vezes a gente está priorizando coisas que não devem ser prioridades, a nossa carreira. Inclusive eu quero gravar um vídeo especificamente sobre isso, né? Como a nossa carreira, a nossa vida profissional pode ser uma idolatria e como a gente pode estar caminhando distante de Deus, entendeu? E deixando de priorizar o que é mais importante. Então, assim, eu sinto muito mesmo, porque eu vejo que a vida profissional, a vida pessoal do Dave Grohl foi ladeira abaixo, cara. Que é a vida dessa maioria desses roqueiros, esses rockstars, popstars famosos, eles abrem mão disso tudo para ter o sucesso, a fama. E o preço disso vai ser muito alto, cara. Às vezes é a melhor coisa, né? A gente é moleque, a gente às vezes queria ser famoso, mas isso tem um preço muito alto, cara. Não é à toa que Jesus fala lá no Evangelho, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Isso é real, cara. Isso é real. As pessoas estão se vendendo pela fama. As pessoas estão deixando de focar no mais importante. E as pessoas estão... muitas dessas pessoas estão tendo sua recompensa agora. Na fama, no dinheiro, no conforto, na ostentação. Estão tendo seus prazeres saciados, sua carne saciada. Estão muito contentes nessa realidade, né? A gente vê esses grandes influenciadores, grandes artistas estão em cima da carne seca, em cima são os bambambãs, né, desse mundo agora. Estão todos contentes. Mas o reino de Deus não é esse, o reino de Deus não é assim. Tá, você pode ser o maior agora, mas você vai ser o menor lá no reino de Deus. Isso se você entrar no reino de Deus. A porta é estreita, o caminho é estreito. E a gente tem que sacrificar, a gente tem que negar a si mesmo, negar a nossa carne, renunciar a nossa carne, para a gente conseguir entrar no reino.
E muitos desses famosos, eles estão tendo tem um trecho da palavra de Deus que fala que os ricos já estão tendo suas recompensas agora, no sentido de eles já estão sendo felizes agora. A nossa recompensa do verdadeiro cristão, a gente que sofre nesse mundo agora, a gente que abomina esse mundo agora, luta contra esse mundo, luta contra a carne, o entendimento é que a gente vai sofrer nesse mundo para ter a recompensa eterna, a recompensa pós-morte, no dia final, na ressurreição dos mortos, no reino vindouro. A gente não tem que procurar a grandeza, procurar a fama, procurar a prosperidade agora, entendeu? Deus vai cuidar da gente, nos abençoar, nos dar o que for necessário, mas os nossos olhos, nosso coração não pode estar nessas coisas, no grande sucesso, em ser um dos maiores do país, um dos maiores do mundo, não. Os nossos olhos, nosso coração tem que estar no reino de Deus, vindouro. Entendeu? Mas, nossa, eu viajei, você fala, Rafael, você viajou demais, começou falando de Foo Fighters, e foi pra isso, cara, mas a gente quando tá com Deus, tá andando na palavra, a gente vai refletindo tudo dentro da palavra de Deus, cara. E a minha reflexão com Foo Fighters foi exatamente essa, o cara não para de trabalhar, o cara não para de compor, de produzir, e ele vai até onde com isso? Tipo, às vezes ele acha que o motivo da vida dele é esse, e não é. Nós somos seres eternos, pessoal. Nós somos seres criados para ser seres espirituais, eternos, para sermos reconectados novamente com Deus, nosso Criador. A gente pode se enganar achando que eu nasci aqui para ser um mega empresário bem-sucedido, um cara que produziu vários músicos, um cara que lota estádio, e essa é a minha missão no mundo, eu nasci para isso, e não é verdade. Isso tudo no último dia diante de Deus, isso não vai valer nada, cara. Isso não vai valer nada. Você tá entendendo? E o cara, pelo contrário, a gente vê que a vida pessoal dele, que para Deus seria mais importante, o jeito que você tá gerindo isso, sua própria família, seu casamento, seus filhos, ele não tá focando, não tá deixando a desejar. Muitas pessoas estão olhando para ele falando que ele é um bom pai, porque ele é gente boa, porque ele é engraçado, porque ele é um grande músico, ele é carinhoso, mas isso não são as únicas características de um bom pai. Um bom pai, ele deve ser um cara que vai trazer a noção de moralidade correta. E qual que é a moralidade correta? É baseado nas escrituras, na palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Um bom pai não é um pai extremamente liberal, progressista. É um pai que vai conduzir os filhos no caminho correto da vontade de Deus. Quanto mais próximo você conduzir seus filhos, ensinar seus filhos na vontade de Deus, no caminho de Deus, melhor pai você vai ser. E um pai presente, um pai que ama, mas um pai que vai trazer também esse ensinamento, essa condução. Tá entendendo? Então é isso, pessoal. Viajei pra caramba nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu quis dizer, tá? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Falou!